Você sabia que Interestelar nasceu de um projeto completamente diferente do que chegou aos cinemas? A ideia original não era de Christopher Nolan, mas de Steven Spielberg, que passou anos tentando tirar o filme do papel. Quando Nolan assumiu, ele herdou um roteiro problemático, ambicioso demais, caro demais e difícil demais de explicar. O primeiro grande risco foi tentar contar uma história sobre buracos negros, relatividade do tempo e física quântica em um blockbuster. Nolan sabia que o público médio não ia ao cinema para assistir uma aula de astrofísica, e mesmo assim, decidiu seguir em frente. Esse foi o primeiro momento em que o filme quase desandou, porque o estúdio queria algo mais simples, mais emocional e menos cerebral. Nolan bateu o pé e isso quase custou o projeto inteiro. Você sabia que o roteiro original de Interestelar era frio demais até para o próprio Nolan? Em versões iniciais, o filme era quase totalmente focado na ciência, com pouquíssimo impacto emocional. Nolan percebeu que estava criando algo tecnicamente impressionante, mas distante do público. O risco era enorme, porque um filme daquele orçamento precisava fazer as pessoas sentirem algo. Foi nesse momento que ele decidiu transformar a relação entre Cooper e Murph no verdadeiro coração da história. Essa mudança salvou o filme, mas abriu espaço para um novo problema que quase comprometeu tudo. Você sabia que a forma como Interestelar trabalha, o tempo confundiu até executivos do estúdio? A ideia de que poucos minutos em um planeta equivalem a décadas na Terra gerou preocupação real nos bastidores. Houve reuniões em que pessoas importantes simplesmente não entenderam o impacto daquela regra na narrativa. O medo era direto. Se o público se perdesse, o filme morreria. Nolan se recusou a simplificar e confiou que o espectador acompanharia. Você sabia que Nolan se recusou a usar computação gráfica em excesso, mesmo em um filme espacial? Ele mandou plantar milhares de hectares de milho reais para as filmagens, algo que inflou o orçamento e aumentou drasticamente o risco financeiro. Se Interestelar fracassasse, o prejuízo seria enorme. Além disso, as simulações do buraco negro exigiram um nível de precisão científica nunca visto no cinema. O medo era criar algo visualmente complexo demais para o público comum. Nolan insistiu porque acreditava que a imersão dependia da autenticidade, mesmo que isso parecesse um excesso de confiança. Você sabia que a trilha sonora de Interestelar nasceu sem que Hans Zimmer soubesse que estava compondo para um filme de ficção científica? Nolan apresentou o projeto como uma história íntima sobre um pai e seu filho. Quando Zimmer descobriu a verdadeira escala do filme, a trilha já estava praticamente pronta. O resultado foi algo totalmente fora do padrão de blockbusters espaciais. Nada de temas heróicos tradicionais. Órgão, silêncio e tensão emocional constante. O estúdio temia que aquilo não empolgasse o público. Hoje é considerada uma das trilhas mais marcantes do cinema moderno. Você sabia que no lançamento, Interestelar confirmou vários desses medos. A recepção inicial foi dividida, com críticas mornas e debates intensos. O filme não explodiu imediatamente nas bilheteiras, como se esperava de um projeto daquele porte. Por um momento, parecia que Nolan tinha ido longe demais. Mas algo inesperado aconteceu com o tempo. As pessoas começaram a reassistir, discutir teorias e perceber o impacto emocional que não havia sido sentido no primeiro contato. Você sabia que o próprio Christopher Nolan considera Interestelar o filme mais pessoal da carreira dele? Talvez por isso ele tenha assumido tantos riscos. Ele colocou ciência demais, emoção demais e confiança demais no público. Isso quase fez o filme fracassar. Mas foi exatamente essa teimosia criativa que transformou um quase desastre em um clássico moderno. Interestelar prova que, às vezes, o maior risco de um filme é justamente o que o torna inesquecível.